Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Como prometido, eu falei que eu ia estar falando sobre uma situação que aconteceu ontem dentro da igreja, que, para ser sincera, me deixou extremamente triste, extremamente triste. Estava eu ontem no culto, né? Inclusive já fazia alguns domingos e sábados que eu não estava indo. Eu estava bem ausente. Acho que já tinha umas 2 semanas que eu não estava indo. E ontem eu decidi ir, né? Decidi ir pro culto e, enfim, acontecendo tudo até então normal. Daí teve um momento que o pastor foi dar os recados ali da igreja, né? Os recados que ele tinha para dar. E aí ele falou que no domingo que vem, ele falou, irmãos, domingo que vem vai ser um culto diferente. Vai ser um culto retrô. Aí todo mundo ficou ouvindo, né? Ele falou um culto retrô, que significa, não é que vai ser uma coisa diferente assim, irmão. O retrô que eu digo é que a gente vai estar trazendo o costume antigo, né? Aqui dentro da igreja, neste culto. Aí ele foi explicar, né? Ele falou, como assim, trazendo os costumes antigos? Ele falou que a gente precisa, né, conhecer a nossa história. A Assembleia de Deus tem uma história. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá atrás, há tantos anos atrás, a minha mãe, eu vou tirar por mim, a minha mãe, isso ele falando. A minha mãe usava uma saia embaixo do joelho. Irmãos, né, parece assim, história. Mas ela contava os dedos, sabe? Tinha que ser 3 dedos abaixo do joelho. Ele fez assim. Tem que ser 3 dedos abaixo do joelho. E ela até conferia lá se estavam os 3 dedos. E, e é isso, irmão. Pra vocês verem, né? E aí, vocês lembram das irmãzinhas antigamente com coque, né? Com aquele coquezinho, como que ia andar com aqueles coques assim na cabeça? E aí a gente vai estar trazendo os hinos antigos, né? Pra cá, pra igreja. E aí, irmão, voltando lá ao assunto da minha mãe. A minha mãe usava essas saias aqui, né? E a igreja, né? Antes era assim, mas a igreja evoluiu. Ele falou isso, que a igreja tinha evoluído. Ou seja, porque não é mais dessa forma. Aí depois, para completar, ele falou: as irmãs que quiserem vir aí com coque na cabeça, um coquezão assim daqueles bem grande aqui na cabeça, pode vir, irmão, estão liberados. E as irmãs também que quiserem vir com a saia lá no pé também tá liberado, viu? Aí todo mundo riu. Aí depois ele falou, os irmãos podem vir de paletó aí pra igreja. A gente voltar aí ao costume antigo, né, nesse culto. Gente, eu não tenho nem palavras, tá? Eu não tenho nem palavras pra falar o que eu senti, né? Eu senti, na verdade, uma tristeza muito grande de ter que ouvir isso dentro de um púlpito de uma igreja, vinda de um pastor que deveria pregar santidade, que deveria aplaudir aqueles que ainda buscam se santificar cada vez mais no corpo, na alma e no espírito. Porque é vergonhoso um pastor no púlpito de uma igreja tirar a santidade de Cristo como se fosse um costume, né? E ainda abrir a boca para falar que a igreja evoluiu. A igreja evoluiu, então tá melhor agora. Tá melhor o que tem acontecido dentro das igrejas agora. Que as pessoas vão praticamente seminuas para a igreja, né? Não tem mais a sainha abaixo do joelho, como era antigamente, como a mãe dele usava. Porque ele mesmo foi criado dessa forma, então ele conheceu a verdade, ele sabe. E se corrompeu, porque deixou de fazer, porque deixou de pregar, e o pior, tem chacoteado aqueles que buscam a santidade, né? Tem tirado como zombaria a doutrina de Cristo. Eu ontem fiquei dentro daquela igreja e falei, Senhor, eu tinha falado para Deus, antes de eu sair de casa,
que eu queria muito que Deus me mostrasse um lugar para eu ir congregar. Eu sei que a gente não deve se apegar à placa de igreja, nem à denominação, mas eu queria muito estar num lugar, congregar num lugar, que as pessoas não fossem igual a mim, porque cada um vive a sua vida da forma que convém, cada um é livre para fazer o que for, né? Nós temos o livre-arbítrio para seguir aquilo que a gente acha correto, mas que fizesse o mínimo, respeitasse as pessoas que ainda querem fazer a diferença na face dessa terra. Porque uma igreja que não segue os princípios cristãos é o que mais a gente vê por aí. Agora, um pastor tirar como chacota aqueles que ainda buscam a santidade de Cristo, aí é bizarro. Aí eu pergunto para vocês, e deixo aqui uma pergunta. Como que eu, que vivo a santidade de Cristo, como que eu, que sou uma pessoa que busco, depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que Deus me mostrou, posso estar num lugar que o próprio pastor tira como chacota, zomba daquilo que o Senhor me falou que é pecado? Como que eu posso estar num lugar desse, gente? Como que eu posso estar num lugar onde as pessoas compactuam com a mentira? Onde as pessoas compactuam com a zombaria contra aqueles que querem servir a Cristo verdadeiramente? Como que eu fico diante de uma situação dessa? Eu confesso para vocês que a minha vontade de congregar é zero. Eu sei que a gente não tem que olhar para o homem, para as besteiras que o homem fala, porque se a gente for olhar para as besteiras que o homem fala, a gente nem congrega mais. Mas dá um desânimo que vocês não têm ideia. Então, no domingo que vem, as irmãs vão estar lá, né? Com um coquezinho na cabeça e com a saia no pé, como se fosse um culto temático, né? Tratando o tema. Antiguidade, coisas do passado. E daí, depois dessa festa temática, daí volta a rotina normal. Cada um segue de novo o que tem que seguir. Roupinha colada no corpo, sainha acima do joelho, e aí tá tudo certo, segundo o pastor. Porque a igreja evoluiu. Triste, minha gente, muito triste, lamentável. E tá difícil.